Olá, queridos amigos, boa noite a todos, boa noite a Maria José, que já chegou aqui mais cedo, estava guardando a cadeira dela aqui, a Jace Alves, Denise também está aqui sempre com a gente, Emília, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que vocês devem estar ansiosos, né? Porque é que nem fim de novela. Ninguém assistiu a novela, chega o último capítulo, tá todo mundo ansioso. E hoje é o último capítulo desse livro aqui, que começamos a estudar na pandemia. Eu achava que não terminaria na pandemia, mas estamos terminando ainda em clima de pandemia. E eu não poderia estar mais feliz, bem acompanhada com essa figura querida. A gente não combinou a roupa, não. Isso aqui é sintonia mesmo, tá? Eu falei, hoje é o dia do cinza. Quando ele apareceu, eu falei, olha só que coisa maravilhosa. Meu amigo querido Rafael Siqueira, seja muito bem-vindo. É uma honra sem tamanho ter você aqui. Nós já nos conhecemos algumas primaveras, digamos assim. Nos conhecemos na CEF, na Sociedade Espírita Fraternidade. Eu observava aquele moço tão sábio, tão sério. Depois descobri que aquela seriedade ali é só fruto da sabedoria, mas na verdade o Rafa é super bem-humorado, super brincalhão, grande amigo. Nós estivemos juntos na juventude de lá, inclusive eu cheguei a fazer parte da mocidade, depois que eu comecei a dar algumas contribuições, e essa amizade se estendeu, e estamos aqui hoje com muita alegria. Seja muito bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, muito boa noite, meus caros amigos, minhas queridas amigas que nos ouvem pela Rede Amigo Espírita TV. É uma grata satisfação compartilhar esses momentos de evangelho, de reflexões espíritas com cada um de vocês. A Larissa disse todas essas coisas, mas em verdade eu é que sou um grande admirador dela, do trabalho dela, e essa noite é uma grande oportunidade de nós estarmos juntos, de nós fecharmos a grande obra que ela está estudando conosco a cada semana, e nós podemos bater esse papo gostoso, poder falar de Jesus, poder relembrar a presença dele nas nossas vidas. Eu me chamo, como ela já disse, Rafael Siqueira, eu sou nascida em Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro. Acredito que alguns devem conhecer, uma cidade muito quente, mas uma cidade de gente hospitaleira, uma cidade que exporta pessoas para o estado como um todo. Tem muita gente de Itapiruna, em Niterói, no Rio de Janeiro. Bom, hoje me encontro na nossa CEF, que completou 40 anos agora no mês de setembro, trabalhando nas mais variadas frentes, na frente mediúnica, na frente com os jovens, e dando aí os nossos passos na oratória espírita, ajudando outras pessoas, porque a oratória espírita é um trabalho em conjunto. A gente fala, mas sobretudo a gente aprende. E quero dizer, Lari, que é um grande prazer, uma grande alegria poder partilhar esse encontro, este episódio com você na noite de hoje. Ah, que maravilha! E eu queria começar, antes da gente iniciar os comentários, eu vou passar a palavra para o Rafa para que ele comece os comentários. É o último capítulo, capítulo 22, A Fortuna de Tamar. Antes de começar o estudo propriamente dito, eu queria desde já agradecer imensamente a Rede Amigo Espírita por esse espaço. É importante que os amigos saibam, porque assim, a gente vê as coisas acontecendo e às vezes a gente não sabe nem de onde que vem, como que aquilo funciona. É importante saber que para a gente ter esse recurso, essa oportunidade de estar aqui estudando, transmitindo através de diferentes redes sociais, a gente está aqui pelo YouTube, pelo Facebook, existem custos que envolvem essas plataformas. E eu, por exemplo, não tenho custo algum para estar aqui. É a Rede Amigo Espírita que faz todo esse custo e que é um trabalho voluntário, o Zé Aparecido que está à frente de tudo isso, e a forma que a gente pode ajudar é divulgando, ajudando a Rede Amigo Espírita a crescer, curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Está sendo lançado mais um livro que o Rafael Papa fez a organização sobre as parábolas de Jesus. A renda é revertida exatamente para ajudar a Rede Amigo Espírita. Então, eu acho que é importante a gente também saber um pouco esse cenário. Eu agradeço imensamente essa oportunidade em que a gente consegue alcançar mais corações. E semana que vem, segunda-feira, no mesmo horário,
nós continuaremos aqui nessa parceria com a Rede Amigo Espírita para estudar o livro Jesus no Lar, como eu já venho anunciando aqui há algumas semanas. Para quem não tem, já providenciar o seu, porque é grupo de estudo. Então tem que ter o livro, não é, Rafa, para acompanhar? Com certeza. Não adianta ficar só assistindo, tem que pegar o livro, ler o capítulo daquele dia, é um estudo sequencial, depois comenta aqui o que achou, faz pergunta, para que a gente possa junto crescer. Então, eu queria passar a palavra para o Rafa, fazer os primeiros comentários sobre a fortuna de Tamar, sobre esse último capítulo do livro Quando Voltar a Primavera. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma espécie de overview para poder dar uma situada em vocês naquilo que a benfeitora Amélia Rodrigues nos traz pela psicografia luminosa de Divaldo Pereira Franco. Tamar era uma meretriz da cidade de Jerusalém. Ela vivia sua vida naquela profissão que nós já conhecemos, mas ela trazia uma grande angústia na alma, porque nada obstante conseguir os recursos através da venda do seu corpo, ela queria algo mais para sua existência. Ela queria entregar-se a um propósito que ela considerasse verdadeiramente nobre. Isso se dá depois da desencarnação de Jesus. Nós nos situamos mais ou menos ali entre as décadas de 40, a década de 50, quando já estava estabelecido entre a cidade de Jerusalém e a cidade de Jope, aquela que nós conhecemos como a Casa do Caminho, de onde Divaldo Pereira Franco tirou a inspiração para estabelecer em Salvador, Bahia, a Mansão do Caminho. E certo dia, da sua casa, onde ela vendia o próprio corpo, ela começou a olhar pela Porta Formosa, uma das portas do Templo de Jerusalém, por aquelas estradas agrestes que são bem características de Israel, da Palestina, e aquelas estradas que davam até Jope. E veio à sua cabeça a figura de um homem nazareno, de um homem simples, de um homem que conversava com as massas, conversava com as pessoas, que muitos chamavam profeta, que devolvia a visão àqueles que não enxergavam, que devolviam a rigidez orgânica àqueles que eram portadores de lepra, de hanseníase, que devolvia a saúde àqueles que eram considerados endemoniados. E ela ficou a meditar sobre aquele homem incomum e pensou: esse homem passou pelo mundo, deixou um legado de amor, de misericórdia, de paz, mas não foi compreendido. Entregou-se no madeiro infame por amor à humanidade, mas as pessoas até hoje não o compreenderam. Mas eu sei que existem alguns dos seus seguidores, como Simão Pedro, como João, como Tiago, que erigiram uma casa de socorro aos sofredores. E eu quero, para aplacar essa angústia de minha alma, ir até essa casa. Quem sabe lá eu encontre um sentido existencial, eu encontre um norte para a minha existência. E um dia, saindo da sua casa, ela vai até a Casa do Caminho e se depara nada mais, nada menos com a figura de Simão Pedro. E Simão Pedro, que estava no meio de crianças, no meio de doentes, no meio de velhos, dá-lhe uma verdadeira lição quando veio dizer que Jesus não julgava as pessoas. Jesus acolhia cada uma das pessoas da forma como elas eram, ainda que pecadoras, ainda que com as mais variadas dificuldades. Disse que a figura de Jesus é alguém que veio ao mundo para falar do reino dos céus, de um reino de misericórdia, de um reino de soerguimento das nossas misérias. E a mulher se comove profundamente com aquela palavra amorosa de Simão Pedro e resolve mudar de vida. Ela percebe que ali aplacaria a sua angústia. E ela, pensando no dinheiro que havia ganho na noite anterior, resolve doar aquele dinheiro à obra assistencial da Casa do Caminho. E Simão Pedro, acho que você não entendeu, porque aqui nós não precisamos das fortunas do mundo, nós precisamos das fortunas que nós trazemos no íntimo de nossas almas. Nós precisamos de braços, de seguidores operosos de Jesus para dar sequência à mensagem do amor. E ela então tem aquele clique, aquele despertar da consciência, quando ela resolve mudar de vida, mudar o direcionamento da sua existência, abandona a vida daquilo que nós chamamos de um homem velho e se transforma numa operosa trabalhadora da Casa do Caminho. E vem a entregar os seus dias no apostolado de Jesus, no apostolado pelo amor com o Cristo e por Jesus. Então, Amélia Rodrigues nos traz, num rápido resumo, a história de Tamar.
E eu quero, Larissa, começar trazendo algumas considerações pelo próprio título, A Fortuna de Tamar. Qual era a fortuna de Tamar? E qual é, meus amigos que nos ouvem pela Rede Amigo Espírita TV, a nossa fortuna? Será que a nossa fortuna é aquilo que o dinheiro pode comprar? São as pessoas que nós podemos influenciar? São os destaques que o mundo nos dá? Os aplausos e os likes que nós ganhamos nas redes sociais? Será que a nossa fortuna é aquilo que a gente tem ou aquilo que nós somos? Na grande dicotomia entre os verbos ter e o verbo ser. Será que a nossa fortuna é esse canto das sereias que o mundo hoje nos apresenta, ou a nossa fortuna é o reino dos céus que está dentro de cada um de nós? É a presença crística que nos ilumina as almas e nos convida à messe do amor. Porque a fortuna de Tamar não era dos recursos amoedados que ela ganhava pela venda do seu corpo, mas foi aquela inflexão de vida que ela fez quando descobriu que no auxílio aos sofredores, no auxílio àqueles que sofriam ainda mais do que ela poderia se tornar uma operosa trabalhadora do bem e aplacar a sua sede de angústia, convertendo a sua vida num cântico de amor, num cântico de saúde, num cântico de paz. Que coisa linda, Rafa. Alguém já comentou aqui que a gente hoje está fechando com chave de ouro e eu concordo plenamente. Eu estou muito feliz, muito emocionada. Também alguém comentou aqui, a Paula, salvo engano, da similaridade dessa história, dessa narrativa com Maria de Magdala. E eu queria pegar essa similaridade para falar algo que eu até já comentei num outro momento nesse mesmo estudo aqui. A gente, às vezes, acha, eu vou falar isso até para que o Rafa também possa dizer as impressões dele sobre esse pensamento. É muito comum que quando a gente pega aquele trecho, o homem de bem, e leia todas aquelas virtudes, todas aquelas características, é muito comum que a gente tenha, assim, uma certa tendência a achar que todos nós, quando evoluirmos, ou quando passarmos a colocar os nossos esforços de uma forma mais consciente para ser trabalhadores reais do Cristo, numa espécie de conversão ao bem, a gente acha que vai ficar tudo muito parecido. Como se a gente fosse abrir mão, fosse jogar fora todas essas características que temos hoje e fôssemos ficar só com a paz, com a calma, com a amorosidade. Como se nós fôssemos fazer o que os antigos, pelo menos lá na minha terra, lá em Salvador, diziam: arrancar o mal pela raiz e ficar só as coisas boas. Mas quando a gente estuda a história, por exemplo, do grande convertido, Saulo, que depois, ao longo do tempo, vai virar Paulo, porque também não é algo do dia para a noite, né? Há uma história, há o deserto nesse meio do caminho. O que sempre me chamou a atenção naquela história, como também na história de Maria de Magdala, como também na história de Públio Lentulus, que nós sabemos ser o nosso querido Emmanuel, e temos também outras encarnações dele, aqui temos acesso através da mediunidade de Chico, o que sempre me chamou a atenção nesse sentido psicológico é perceber que não se abre mão de quem se é. De que aquelas características que estavam sendo destinadas a um objetivo, o que acontece não é arrancar mal, não é extirpar totalmente aquela característica, mas redirecionar, encontrar o que um palestrante que eu adoro, que é um médico homeopata lá de Minas, o Ricardo Vardil, ele chama de encontrar a medida. Porque o que acontece com muitas das nossas características é que elas estão desmedidas. E se eu pego uma coisa muito bacana, como, por exemplo, uma música belíssima, e eu coloco numa altura exagerada, não existe ali um ruído que é gerado pelo excesso? Assim também existem muitas características nossas que são potenciais, que são características que nós precisamos para realizar o que viemos realizar. Mas nem sempre a gente está na medida adequada, às vezes está para menos. A gente comentava antes aqui, né? Tanto o Rafa não se imaginava falando, e olha só que desperdício o Rafa não falar, não é mesmo? Quanto eu não me imaginava falando.
Ou seja, estava para menos, a gente precisava falar mais. Talvez agora a gente fale muito, né, Rafa? Mas assim, não vamos entrar nesse mérito agora. O fato é que quando a gente observa essas personagens, quando eu vejo essas personalidades, por exemplo, Saulo, ele precisou daquela força, daquela impetuosidade para ser Paulo. Porque se ele achasse assim, é um problema, essa força que existe em mim, esse vigor é um problema, essa liderança, não, isso, vamos arrancar, vamos jogar fora. Como que ele ia fazer tudo que ele fez? Onde ele iria se apoiar? Então, ele redirecionou. Ele precisou, inclusive, a partir de muito deserto, de muito sofrimento, encontrar uma medida mais adequada para que ele não estivesse a serviço do próprio ego e da própria vaidade, para que ele colocasse aquelas características a serviço de algo maior. Mas ele precisou delas. E quando eu observo essa história da Tamar, eu penso que tudo aquilo que ela estava direcionando em termos de afetividade e que estava ali, né? Nossa, tá um vazio, mas ao mesmo tempo eu estou compartilhando energia com outros seres. Existe uma energia abundante aqui que eu não sei o que eu faço com ela, então eu estou compartilhando com os outros seres e estou vivendo a partir disso. Ora, não é essa energia que quando ela se torna trabalhadora da casa do caminho, ela vai precisar essa energia do afeto, da vida, da cura, do compartilhar essa abundância afetiva para auxiliar os doentes e as pessoas que estavam ali na casa do caminho. Então eu queria jogar essa provocação para você, Rafa, porque eu percebo que ainda hoje, apesar da gente falar tanto dessa questão de autotransformação, de reforma íntima, mas eu fico às vezes com a sensação como se fosse ficar todo mundo igual. E eu percebo nessa, como eu não fiz isso em mim ainda, né, não consegui ainda, olhando essas biografias, eu percebo que não está todo mundo igual. A gente observa espíritos mais evoluídos que nós e são diferentes, têm uma personalidade diferente, utilizam suas características para fins diferentes. Queria jogar isso para você comentar. Bom, vamos lá. Nós não vamos singrar para uma similitude de identidades. A gente vai singrar para uma similitude de propósitos, o que é diferente. Porque senão a gente, por outras palavras, chegaria numa espécie de panteísmo, ou seja, a gente chegaria ao final, nós estaríamos tão próximos uns dos outros que nós perderíamos a nossa individualidade. E o que há de mais bonito em cada um de nós é a nossa individualidade. Eu gosto muito de trabalhar com poesia, porque poesia libera a expansão do nosso espírito e nos permite trabalhar com símbolos, trabalhar com metáforas. Eu quero que os companheiros da internet pensem num grande jardim, um jardim belo, onde nós temos rosas, onde nós temos cravos, nós temos jasmins, nós temos crisântemos, nós temos beleza, nós temos um grande altar sob o palio da natureza, mas a rosa é diferente do cravo, que é diferente do crisântemo, que é diferente da hortênsia, ou seja, são flores belas, ambas com as suas cores, exalando os seus perfumes, mas são diferentes. Porque nós precisamos, quando singrarmos o nosso processo evolutivo, nós precisaremos da simplicidade de um Francisco de Assis, mas precisaremos da bravura, do ardor de um Paulo de Tarso. Ambos hoje se fazem iluminados, se fazem grandiosos pelos propósitos intelectuais e pelos propósitos morais, mas não perderam a sua identidade, não perderam o seu colorido diante do mundo. Então, uma primeira forma de falar sobre a provocação que você me trouxe seria essa. A outra seria que nós temos uma força motriz dentro de nós. Essa força motriz ela pode ser utilizada de uma forma equivocada, mas pode ser utilizada de uma forma nobre, de uma forma a fazer o bem. Qual é o propósito de Deus? Não é tirar a força de dentro de nós, é ajustar o curso da força. Porque, veja, Deus transformou Saulo. Saulo é uma palavra que do hebraico quer dizer orgulhoso. Havia a força do orgulho, a força do ímpeto, a força e a energia de quem quer dominar, na força da simplicidade. Porque Paulo, já em latim, quer dizer
pequenez, simplicidade, humildade, a força é a mesma. Eu não estanquei aquela força, eu apenas mudei o curso dela, orientando-a para os mananciais divinos. É tal qual o girassol, que ele vai a todo instante procurando inclinar-se na direção do sol. Quando a gente vai se submetendo ao amor de Deus, aquela força permanece dentro de nós, mas vai migrando do vício para a virtude. Esse é o progresso, esse é o processo de crescimento de cada um de nós. Nós não vamos cortando os nossos defeitos, nós vamos transformando e regenerando os nossos vícios, o que é diferente. Há uma escritora chamada Clarice Lispector, que ela tem uma frase formidável, dizendo assim: nós nunca sabemos se podemos tirar os nossos vícios, porque a gente nunca sabe qual é o vício que sustenta o edifício inteiro. O que a gente faz é, sob uma casa ainda viciosa, nós estabelecemos novos alicerces, mas aproveitando aquilo tudo que está ali, porque aquilo dali somos nós. Nós não vamos nos renegar, nós vamos nos reconstruir em novas bases, em novas tintas, colocando óculos que nos permita ver o mundo sobre uma outra tonalidade. Ai, que coisa linda. Uma outra simbologia que é muito real, né? É simbólica e muito concreta ao mesmo tempo, é a questão da sombra e da luz. Então, às vezes a gente fica tão preocupado com a sombra ou com a escuridão e esquece de acender uma luz. Então, se tem, eu, por exemplo, aqui, esse ponto que eu fico da minha sala, é um ponto que faz muita sombra. E não adianta eu ficar chateada, brigar com a sombra, só tem uma forma de resolver isso, que é acendendo uma luz, né? Colocando pontos de luz para diminuir essa escuridão. Então, ao invés da gente ficar se preocupando, eu acho interessante a pergunta quando a Tamar busca o Pedro, porque ela já chega assim com aquele espírito de revelação, né? Olha, eu vou dizer logo quem eu sou, e ela já vai conversar com Pedro, depois, inclusive, de sentir um certo acolhimento na fala dele, porque ele falava do não julgar. Ela já abre o coração e ela já fala: olha, tá tudo errado, entendeu? Tô assim corrompida em todos os aspectos. Ela já chega assim. E é interessante como ele não foca nisso. Ele não fica focado nesse ponto sombra. Ele fala: olha, mas Jesus veio para esse público mesmo, tá tudo certo. É só agora a gente redirecionar. Então, vamos acender uma luz? É como se ele fizesse essa proposta. Você já reconheceu a escuridão? Porque é importante olhar, né? O que há em nós que precisa dessa transformação? É importante olhar, não se trata de tapar o sol com a peneira. Mas não adianta ficar só olhando. Então, se, por exemplo, eu me percebo alguém que é muito apegada, que quer acumular coisas, que é egoísta, né? A gente percebe os nossos momentos de egoísmo. Então, que atitudes, que formas educativas eu posso ter na minha vida para trabalhar isso, para transmutar essa energia, para encontrar beleza no compartilhar? Eu faço muito esse exercício com a minha filha, né? A criança tem um momento, nós dois temos filhos aqui, Clara e Marina. E o Rafa, a Clara é um pouco mais nova que a Marina, então eu imagino que a Clara está mais ainda na fase em que a criança está muito autocentrada e as pessoas até confundem um pouco com egoísmo. Não é egoísmo, é uma fase de egocentrismo. Ela está no centro, isso é importante para a constituição da personalidade dela. E a gente não precisa, nossa, como a minha criança é egoísta. Não, a gente vai aos pouquinhos trabalhando isso sem também forçar a barra, porque uma parte disso é importante. Mas a Marina, que agora já está na fase, né, de trabalhar, porque aí já começa ali a parte que é da criança e a parte que é do espírito, que trouxe também o seu egoísmo. Então, eu tento, nesse exercício diário, mostrar para ela a beleza que há no compartilhar. Então, outro dia, por exemplo, ela tinha separado um brinquedo que ela falou, ela ganhou um outro que era parecido, e ela falou que queria dar aquele para alguma criança. Então, tinha uma amiguinha do condomínio que estava assim, muito triste, chateada, a mãe tinha brigado com ela. E aí ela falou assim: mãe, vamos dar para aquela, né? E falou o nome da criança. Eu falei: vamos. E quando ela entregou e viu a felicidade da criança,
eu fiz questão de, quando a gente chegou em casa, chamar a atenção dela. Você percebeu como tal criança ficou feliz? E ela falou, eu percebi. Então, às vezes, a gente fica focando na parte que a gente quer transformar. E se a gente lança a luz ali de entendimento, a criança podendo observar a beleza que há em compartilhar. E nós também. Então não adianta a gente ficar só. Imagina se a Tamar fosse passar, ó, já caminhei até aqui por um caminho que não me levou a lugar nenhum. Estou aqui no vazio existencial. Aí eu vou passar o resto da encarnação me punindo porque eu fiz todas essas besteiras? Então, vamos lançar luz sobre essa escuridão. Vamos olhar para essa sombra, mas com olhos e com mãos ativas para transformar, para mudar essas atitudes. Eu acredito que todos nós aqui tenhamos os nossos momentos, as nossas dificuldades em relação a características que não gostaríamos mais de ter e que ainda temos. E é importante a gente olhar para isso. Mas é importante pensar também o que eu faço a partir disso. Como que eu posso transformar? Por que ficar só nessa dualidade, né? De, eu me culpo, aí eu alivio minha consciência, aí eu me culpo. Isso é pouco produtivo. É importante que a gente avance. Eu acho que Tamar aqui foi um grande exemplo disso. Olha, o que eu tenho é isso. Ela primeiro tenta dar o que ela tinha, a fortuna material, e depois ela compreende que a fortuna não era essa, né, Rafa? Que era dar de si mesma. Exatamente. Há um brocardo oriental que eu gosto muito que diz assim: é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E parece um brocardo simples, mas ele tem uma significação profunda para cada um de nós. Porque o que Tamar fazia? Amaldiçoava a escuridão. E quando a gente fala de escuridão, nós não falamos apenas de escuridão externa, nós falamos da nossa escuridão interna, que é a nossa sombra. Ela chega até a casa do caminho, chega até Simão Pedro e diz: eu sou uma filha do pecado. Eu venho convertendo a minha existência num périplo de coisas ruins. Eu venho vendendo o meu corpo. E o que Simão Pedro, na metáfora desse brocardo, diz? Isso ficou para trás. Você pode escolher amaldiçoar essa escuridão para sempre ou escolher acender uma vela. Então nós temos essa escolha, nós podemos decidir o que fazer daqui para frente. E Simão Pedro estabeleceu para ela um novo norte. Vem estar com Jesus e acender uma nova vela na sua existência. Acender um novo foco de luz. E Larissa, o que representa a nossa encarnação, se não acender uma vela diante dos milênios de trevas que nós temos? Aliás, há uma frase do benfeitor Emmanuel Constante, do capítulo 101 do livro Pão Nosso, que ante os nossos anseios de luz, nós possuímos milênios de trevas. Então não era só Tamar que trazia a alma causticada pelos erros, somos todos nós, mas que todos os dias nos encontramos nas portas da casa do caminho, com o nosso anjo de guarda, com os nossos benfeitores espirituais, com as oportunidades de acender essas velas da renovação, da ressignificação dos nossos propósitos e de fazer a escolha de estarmos com Jesus. Porque vejam, nós já tivemos oportunidade durante 2000 anos. Quer dizer que a gente vai se culpabilizar por esse tempo perdido? Não. Quer dizer que nós vamos aproveitar o nosso melhor tempo, que é o hoje e agora, para acender essa vela, colocar a nossa luz sob o candeeiro e escolher amar. Porque nós estamos no mundo, como diz Joana de Ângeles, como diz Divaldo Pereira Franco, que é o seu médium, por um compromisso de amor. E eu acho que a grande fortuna de Tamar foi que ela descobriu o seu compromisso de amor. E aí a gente recorda, a gente citava aqui Maria de Magdala, e um dos capítulos mais bonitos que eu acho do livro Boa Nova, pela mediunidade de Chico Xavier. Ah, que maravilha! Então, qual que é o capítulo, que inclusive eu não lembro o número, depois você pesquisa aí, referente a Maria de Magdala. Porque a Capítulo conversa... 20? 20. Porque a conversa dela com Jesus é um dos diálogos mais belos que eu já li na minha vida. Porque ela está exatamente também nesse movimento de abrir o coração
E, inclusive, um amigo aqui, o Job, um amigo que acompanha também bastante, estava falando sobre uma confusão dos católicos e tal. Eu não sei essas informações, Job, e também não me prendo muito a isso, porque independente de ter sido Maria de Magdala ou não uma pecadora no sentido da prostituição, se não foi ela, foram outras, porque sempre existiu, dizem inclusive que é uma das profissões mais antigas. Então, a mensagem, os raciocínios que caberiam à personalidade Maria de Magdala, caso não tenha sido ela, cabem as mesmas reflexões para outras personalidades e para outras mulheres que estiveram nessa posição. Então, da mesma forma, esse diálogo que eu cito, do capítulo 20 do Boa Nova, em que Maria de Magdala busca Jesus, se não foi ela, alguém buscou ou poderia ter buscado, e a beleza permanece a mesma, porque ela está sentindo aquele aperto no coração de não ter sido mãe, de não ter conseguido constituir uma família, se sentindo seca, se sentindo alguém improdutiva desse ponto de vista do gestar, do criar. E a conversa, a forma como Jesus vai conduzir nesse diálogo de Humberto de Campos é muito lindo, porque ela vai dizer, a gente está aqui no Quando Voltar a Primavera, né? E Jesus vai dizer algo do tipo: nunca viste uma casa em ruínas, a primavera dar flores numa casa em ruínas? Depois, se o Eu Rafa achar aí, ele fala direitinho para passei o ele. amarelinho para falar com a gente hoje. Você falou sobre a palavra seca. Nós nos tornamos secos não quando nós erramos. Nós nos tornamos secos quando nós perdemos as esperanças. Perdemos os nossos objetivos. Perdemos o nosso sentido existencial, porque errar, todos nós erramos. Miriam de Migdol, que era o termo em hebraico, Maria de Magdala, quando chegou a Jesus e disse: eu sou uma filha do pecado, a resposta de Jesus talvez seja a mais bela poesia que nós conhecemos, junto com o Sermão da Montanha, para não deixar de falar. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde é então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Nossa, é demais isso daí. Então nós somos essas ruínas, mas a primavera são essas esperanças em Deus que sobre as ruínas dos nossos erros pretéritos vem fazendo nascer as mais belas flores de esperanças, de paz, de saúde e de convergência nos propósitos celestes. Então, eu acho que a fortuna de Tamar não é só para a gente meditar numa história que aconteceu lá no primeiro século. É para nós contextualizarmos nos nossos dias de hoje, nas nossas histórias pessoais e pensarmos: quem sou eu, Rafael? Quem sou eu, Larissa? Quem é cada um de nós? Porque também nós temos as nossas misérias. Também trazemos os nossos espíritos em ruínas, mas encontramos na proposta espírita, na proposta do Evangelho de Jesus, essas primaveras que vêm nos dar um novo roteiro, que vem possibilitar que nós cresçamos em espírito e verdade, que quer dizer uma nova compreensão do Cristo que não nos julga, no Cristo que não quer sacrifício, mas quer misericórdia. E misericórdia, como diz um grande escritor brasileiro que escreveu Grandes Sertões Veredas, refiro-me a João Guimarães Rosa, ele diz que misericórdia é colocar o coração de córdia na miséria alheia, porque Jesus colocava a sua bondade sobre as nossas misérias, nos ensinando a fazer o mesmo. Ai, que coisa linda. E eu queria, Rafa, até te pedir, porque tem a ver com muito do que estamos aqui falando. Ontem a gente estava num papo com outros amigos, né? E você falou uma coisa tão linda que, inclusive, na hora, o meu esposo, o Ricardo, ele não estava com a gente, né, no estudo, mas ele estava na cozinha aqui. Ele falou: nossa, o Rafael falou uma coisa tão linda que eu parei o que eu estava fazendo para escutar. Quando você me fez uma pergunta sobre Francisco de Assis. E eu queria que, se você lembrar direitinho que você me perguntou, qual que era o grande símbolo, qual que era o grande ensinamento da figura de Francisco,
E eu queria que você fizesse essa pergunta aqui e fizesse aqueles comentários, porque eu acho que casa com essa proposta tão atual de transformação, de redirecionamento da nossa vida. Tá com você. Então vamos lá. Eu quero até aproveitar um trecho aqui da Fortuna de Tamar, porque logo no início do capítulo, a benfeitora Amélia Rodrigues nos diz que ela vivia em soledade, padecendo angústias sem nome. Olha a palavra angústia aí. O que representa a angústia na vida de cada um de nós? A angústia ela tem duas geratrizes. A primeira geratriz é quando eu estou deixando de fazer algo que eu deveria fazer. E a segunda geratriz é quando eu estou fazendo algo que eu não deveria fazer. A angústia, então, é um grito da consciência para que eu possa volver ao caminho com Jesus. E nós conversávamos, Larissa, sobre a figura de Francisco de Assis nas nossas vidas. E eu perguntei a você, qual o símbolo de Francisco nas nossas vidas? Até fiz a seguinte provocação, utilizando uma palavra que você gosta. Que símbolo tem Francisco na vida dos cristãos de uma forma geral? É o símbolo da atitude. É o símbolo de quem faz, não apenas de quem prega. Porque os cristãos, de uma forma geral, pensam que ser cristão é conhecer a Bíblia, é saber dos livros sagrados, conhecer a questão dos livros, conhecer as questões do livro dos Espíritos, decorar textos, colocar Jesus nas camisas, trazê-lo nos lábios, mas a grande proposta é trazê-lo no coração. E confidenciar as nossas atitudes através das obras, porque nós somos herdeiros das religiões tradicionais, onde muitas vezes a gente falava de Jesus nos púlpitos, a gente trazia Jesus nos lábios, nas pregações, vivendo no íntimo daquelas religiões muito castradoras, mas agora a gente envolve uma proposta nova, a proposta de viver Jesus na sua simplicidade, na proposta de viver Jesus na sua conexão com as pessoas mais simples, na conexão com a sua proposta de pulcritude moral, de agir no bem, de fazer o bem, e não apenas de cantá-lo no interior dos templos. E falando em Francisco, eu me lembro do benfeitor Emmanuel, quando ele tem uma outra frase que nos fala da seguinte forma: por cultuá-lo nos templos e esquecer da sua vivência nos dias comuns, é que nós temos nos perdido do seu evangelho. Porque muitas vezes a religião, para cada um de nós, não representa aquele religar-se a Deus, mas representa aquele processo onde eu decoro os textos sagrados e começo a me achar melhor do que as outras pessoas. Começo a ver o outro não como um irmão, mas como um adversário a ser batido. E aí começam a surgir as divisões, os facciosismos, quando a proposta de Jesus era amor, fraternidade, caridade, olhar o outro como uma parte de uma mesma família. Não por outra razão, o evangelista Mateus, lá no capítulo 5, versículos 43 a 44, ele nos fala que Jesus, ele trouxe uma coisa nova, diferente dos textos antigos. E qual é essa coisa nova? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos está no Velho Testamento. Amar a Deus está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amar ao próximo está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. O que Jesus traz de novo é o amor aos inimigos. O amor aos que pensam diferente de nós. O amor, se eu sou de esquerda, aquele que é de direita. O amor, se eu sou protestante, aquele que é espírita. O amor, se eu sou rico, aquele que muitas vezes eu considero, entre aspas, um vagabundo porque não quer trabalhar. Ele quis acabar com as dissensões, com as divisões. Ele quis acabar com aquilo que o profeta Isaías dizia no Velho Testamento. Esses homens me proclamam com os lábios, mas suas atitudes estão distantes de mim. Ele quis que nós nos víssemos como ovelhas de um único rebanho, que era ele, o grande pastor. E aí, tem uma outra personagem nessa história que eu achei tão interessante estar nesse último capítulo, porque vários dos capítulos desse livro a gente estudou aqui Pedro perguntando, questionando, negando.
É um dos discípulos com os quais a gente mais se identifica, né? Nas dúvidas, perguntando o que ninguém teve coragem de perguntar, comentando o que ninguém teve coragem de comentar. E aqui a gente vai encontrar Pedro num outro momento existencial. Aquele Pedro que já compreendeu mais profundamente a proposta, que já estava mais maduro diante da tarefa, aquele Pedro que já havia aceito e compreendido melhor quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ele aqui já estava ajudando o grande pastor nessa tarefa de apacentar, de alimentar, de cuidar das ovelhas. E eu achei tão simbólico, porque esse é um dos livros que a Amélia trouxe mais vezes a presença de Pedro nas narrativas. E ela vai fechar com esse outro momento, né? Com Pedro pós-ressurreição de Jesus. Com Pedro já compreendendo, já aceitando, já caminhando de forma mais madura. Aquele Pedro que a gente vai encontrar no livro Paulo e Estevão, também já ali como aquela pedra angular na casa do caminho, tentando encontrar esse equilíbrio entre o conservadorismo de Tiago e o progresso de Paulo. Então, eu também queria que você comentasse um pouquinho sobre a figura de Pedro nesse momento aqui com Tamar. Bom, vamos lá. A figura de Pedro nos remete muitas vezes à nossa própria figura. Amélia Rodrigues chama Simão Pedro de fraqueza e força. Porque Simão Pedro, quando as nossas lembranças voltam até ele, nós muitas vezes remontamos às 3 negações, mas nos esquecemos das 3 afirmações. Olha como os nossos olhos ainda não são aqueles olhos que Jesus nos convida no Sermão da Montanha. Se os vossos olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então a gente lembra de Pedro como o apóstolo que negou. Mas Simão Pedro fez-se força, porque ele conduziu o colégio apostólico, ele conduziu o cristianismo naqueles dias primitivos e foi um homem que foi fiel a Jesus até os derradeiros dias. Quando mais ou menos essas datas, eu não posso dar precisão, porque existe aí dúvida entre os historiadores, os doutrinadores, mais ou menos na década de 70, ele veio a morrer por amor a Jesus, crucificado de ponta cabeça. E quando nós nos lembramos do diálogo de Jesus com Pedro, na última grande ceia, que Jesus diz: eu vou agora me dar em holocausto, e Pedro, nunca, eu morrerei contigo. E Jesus diz para ele: Pedro, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Guardemos essa frase. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porque Jesus nos via como frágeis, não como perversos. Jesus sabia daquela fragilidade momentânea de Pedro, mas sabia que ele seria o homem que conduziria o cristianismo, que seria um verdadeiro tutor de Paulo de Tarso. Porque Paulo tinha força. Sem Paulo, nós não teríamos aquele que singrou pelas terras da Ásia Pequena, da Ásia Menor, levando a proposta cristã aos mais variados lugares. Mas ele teve um esteio em Simão Pedro. Simão Pedro soube recuar em várias das suas propostas, soube ser aquele pêndulo do equilíbrio entre Tiago Menor e Paulo de Tarso. Um deles foi nas questões envolvendo os hábitos dos judeus. Ele foi aquele que esteve na casa do caminho enquanto Paulo trabalhava. Ou seja, Simão Pedro é essa proposta da fragilidade, mas essa proposta da força, essa proposta de quem se fez a pedra angular para que hoje nós tivéssemos o próprio Espiritismo. Porque se não fosse a casa do caminho, se não fosse aqueles dias iniciais de trabalho com Jesus, de trabalho com o bem, o cristianismo não teria expandido, nós não teríamos chegado na proposta católica, na proposta protestante, e hoje não teríamos o próprio Espiritismo. Então devemos a Simão Pedro a nossa gratidão, porque ele representa esse símbolo de fidelidade a Jesus. Ele foi fiel, ele teve o seu momento de queda, mas deixa para a gente a lição e o exemplo da fidelidade. Que maravilha. E tanto nesse capítulo de hoje, tanto
pensando em Pedro, que foi alguém que voltou muito à minha mente enquanto eu lia e relia esse capítulo, quanto à própria história de Tamar, me parece que a Amélia quis fechar esse capítulo trazendo uma mensagem para cada um de nós, para aqueles momentos em que a gente está se sentindo devedor, em que a gente vai fazer aquela autoanálise e fala assim, meu Deus do céu, mas eu estou errando ainda nas mesmas coisas, meu Deus do céu, não é possível. Porque todos nós temos esses momentos, e é bom que tenhamos, porque se a gente não tiver, se alguém tiver aqui nos acompanhando e disser, eu não tenho esses momentos, não, é porque talvez esteja precisando de autoanálise, né? Dessa autoobservação. É muito comum que, quando a gente observe os nossos últimos equívocos, faça aquela análise do Santo Agostinho, como que eu agi hoje? Será que eu agi mal com alguém? Teve alguma palavra que eu coloquei que não deveria ter colocado? Nós vamos perceber uma repetição. É natural do nosso momento evolutivo, do nosso estágio psicológico, do nível de despertar da nossa consciência. E eu percebo que com esse capítulo, a Amélia quis nos mostrar de alguém que estava no momento da transição e alguém que já havia transposto algumas dessas etapas, porque Tamar é aquela recém-convertida. Então, eu quero mudar. Eu acordei agora, né? Cheguei agora, eu me recordo quando eu me tornei espírita, e eu era jovem, mas só que, assim, o espírito traz a bagagem da culpa. Então, eu me sentia já com uma carga tão grande. E ainda fui começar a ler o livro da Otília Gonçalves, a gente uma vez comentou um pouquinho sobre isso, que foi uma das diretoras da Mansão do Caminho. Meu pai já havia me contado histórias sobre ela, do quanto ela era devotada, do quanto ela dedicou a vida à obra social. E no relato dela sobre o processo de desenlace, foi algo com muita perturbação, não foi assim, nada light, foi bem complexo. E eu ali, com meus 14 anos, sentindo que eu já tinha perdido tanto tempo, querendo, né, como Tamar, assim, olha, tudo que eu tenho, toma aqui o que eu tenho, diz o que eu tenho que fazer, que eu já perdi muito tempo. Aquilo, para mim, foi um balde de água fria, porque eu falei, meu Deus do céu, se a Otília Gonçalves que fez o que fez, que eu já sei, assim, né, o trabalho, as atividades que desempenhou junto a uma obra social tão importante, no momento do desenlace, não conseguiu se manter minimamente equilibrada para passar por um processo mais tranquilo, misturou mediunidade, desespero, medo, tudo ali naquele pacote, eu falei, estou perdida. Eu lembro que eu fui conversar, Rafa, com o tio Edilton, coordenador da juventude, e falei assim, tio Edilton, me diz o que fazer, porque eu tô com a sensação, assim, que já não dá tempo, de que já não dá tempo de melhorar as coisas. E eu percebo que a Tamar estava um pouco assim, né? Ela olhava para trás e falava, acho que ainda tudo perdido, será que... É como se ela quisesse que Pedro dissesse assim, disse, tem esperança para mim, porque parece que não tem, eu já fiz tanto, já me equivoquei tanto, e não sei nem quanto tempo me resta. E ao mesmo tempo, a Amélia traz no mesmo capítulo a figura de Pedro, daquele que se achava tão correto que não tinha paciência com os equívocos alheios, daquele que, no mínimo, pensava assim, ó, esses outros discípulos aí podem até falhar com o mestre, agora eu estou garantido que jamais falharei. E que precisou falhar para se tornar humano, para não julgar, para compreender que todos estamos numa situação parecida, ainda que com graus de maturidade um pouco diferentes. Ele estava se sentindo um pouco superior e precisou cair para se sentir igual. Porque se ele não se sentisse igual, como ele poderia fazer esse nível de acolhimento que ele fez aqui? Numa época em que as mulheres, em geral, já não eram vistas como iguais. Que dirá uma mulher que não era casada, que não era respeitada pela sociedade? Então, o homem com o temperamento de Simão Pedro, para olhar essa mulher de uma forma tão acolhedora, a ponto dela se sentir à vontade para abrir o coração, porque na narrativa do Boa Nova em relação a Maria de Magdala, Pedro não estava nesse acolhimento, era outra fase. Não estava. Então, ela nos mostra assim, observem como existem momentos diferentes na nossa trajetória.
E como a gente não precisa de uma nova reencarnação para dar certos passos. A gente pode se permitir olhar o que errou e avançar na mesma encarnação. Olha como esse Pedro aqui se permitiu não sucumbir à culpa, se permitiu avançar. Às vezes a gente fala assim, essa minha característica só na próxima, agora não tem mais jeito. E a firmeza da personalidade de Pedro, gente, uma pessoa com aquela personalidade, uma pessoa que arranca a orelha do soldado para defender o mestre, não é fácil assim você dar uma amansada, não. Mas o desejo de servir, de se entregar à causa foi tão grande que ele se permitiu esse passo. Então, eu vou depois passar para o Rafa fazer as considerações finais, que a gente está chegando aos nossos minutos finais, mas o que eu queria deixar de mensagem para todos os corações que nos acompanharam durante esses meses, que curtiram a segunda-feira durante essa quarentena junto conosco, lendo aqui essa linguagem poética de Amélia, é que independente de qual seja o nosso equívoco, independente de onde more a nossa culpa, que a gente se permita mudar o foco, o olhar em relação a essas características que não gostamos, que não admiramos, que queríamos arrancar. Que a gente perceba que existe uma força aí, uma força que pode ser redirecionada. Então, se o nosso problema é de algum tipo de excesso, que a gente redirecione esse excesso. Talvez seja uma questão de direção, tá só para a gente, e seja uma questão de compartilhar. Se eu estou tão apegada àquela pessoa, eu não consigo desapegar àquela pessoa. Talvez eu precise compartilhar esse afeto com outras pessoas que não receberam nenhum afeto, para que eu perceba essa beleza do compartilhar, do multiplicar, do dividir o que nós temos. Então, o que eu queria deixar para vocês, já que nas minhas falas finais deste ciclo que começa a finalizar para que outro se inicie em breve, é isso. Que a gente lance luzes de entendimento, de mudança, de transformação sobre tudo aquilo que hoje não nos agrada. E que Pedro possa ser uma grande inspiração dessa revolução que podemos fazer numa mesma existência. E eu passo agora para o Rafa ficar bem à vontade para as considerações dele. A gente vai até às 8, Larissa? Isso. Eu encerro sempre um pouquinho antes, só por conta da transição dos programas, né? Então tá joia. Porque eu quero comentar um pouco sobre Simão Pedro, sobre esse processo de cada um de nós de cairmos em nós mesmos. Porque esse processo do autoconhecimento, como sendo o meio mais prático de nós avançarmos e sermos felizes ainda nessa vida, ele é retratado nessas personalidades evangélicas. Observemos, meus amigos, o que aconteceu com o filho pródigo, quando ele saiu da casa do seu pai e foi numa terra distante, obrigado a comer as alfarrobas, que eram aquelas comidas dos porcos. Ele caiu em si, fez aquela inflexão interna do autoconhecimento e se propôs a mudar. Se propôs a volver ao pai na mesma vida e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E ele foi acolhido, ele foi abraçado. O processo de Pedro, após as 3 negações, que depois vieram as 3 afirmações, foi um processo de revolução dentro da própria vida, onde ele caiu em si após as 3 negações e foi o apóstolo da força e da fidelidade até o findar dos tempos. O processo de Judas Iscariotes, que foi aquele que também traiu Jesus, mas esse traiu por 30 moedas de prata. Depois que ele viu que a revolução que ele esperava, que fosse de ordem material, não se cumpriu, ele também caiu em si e acabou escolhendo a porta falsa do suicídio. Mas o que Maria Dolores nos conta é que Jesus, após a sua desencarnação, vai até as zonas infernais e resgata Judas Iscariotes. Ou seja, é o Pai nos soerguendo das nossas dificuldades. Quando nos lembramos de Maria de Magdala, que após o encontro com Jesus, na casinha humilde do pescador Simão Pedro, em Cafarnaum, e ela diz: sou uma filha do pecado, e Jesus indaga ela em contrapartida: você é uma filha de Deus. Se não tem os filhos do mundo,
pode ter aqueles que se lhe farão filhos, porque são os sofredores. E ela, no Vale dos Leprosos, em Jerusalém, ela encontra o caminho do seu erguimento. Então, veja, nós podemos nos revolucionar nessa própria vida. Não precisamos deixar para depois. E Simão Pedro é essa inflexão que cada um de nós pode fazer. E eu quero ler um trecho daquilo que ele falou para Tamar, para que isso fique bem assentado nas nossas mentes. Todos começamos da treva para a luz. Não há ninguém nesse mundo que ainda não caminhe em trevas, senão não estaria num mundo de provas e expiações. Do tormento para a paz, do arrependimento do erro para a realização do bem. Não há alternativa, se não começar hoje e agora trocando mamão por Deus, o bezerro de ouro pelo cordeiro da mansuetude, a concupiscência pela pureza lirial. Não confraternizam a mentira e a verdade, a doença com a saúde. Necessário definir-se, escolher enquanto há tempo. Ou seja, Simão Pedro escolheu, Tamar escolheu, Judas Iscariotes escolheu, o filho pródigo escolheu e agora está nas nossas mãos também escolher. Porque quando voltar a primavera já voltou. A primavera está nos nossos corações, trazendo flores de esperança, flores de paz, para que a gente possa se aprumar. A primavera se faz presente mesmo nos dias do coronavírus, porque Jesus nunca nos abandona. A primavera é a presença de Deus por sob as chagas da nossa ignorância, nos convidando a maior equilíbrio, a maior lucidez. Quando voltar a primavera, foi Clara de Assis perguntando: meu paizinho, quando eu te verei novamente? E ele, quando voltar a primavera? E naquela neve de Assis, ela percebe: paizinho, a primavera já voltou. Então nos abracemos, porque Jesus não nos abandona nunca. Jesus é a certeza das nossas vidas, Jesus nos abraça em todos os momentos. Jesus foi aquele que disse: vinde até mim, que nós possamos ir a ele e que vocês continuem acompanhando o trabalho dessa grande amiga chamada Larissa, que é para mim fonte de inspiração e tem compartilhado do seu tempo para repartir as bênçãos do Evangelho com as redes sociais, com a Rede Amigo Espírita TV, e em homenagem a ela, que gosta de poesia, eu quero terminar com um soneto de Alta de Souza, uma mensagem fraterna endereçada a cada um dos vossos corações, que diz assim: meu amigo, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Escuta o teu coração em cada prece, pois Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Descobrirás que a dor que te dominas, sob a linguagem pura e peregrina, é voz de Deus em luz de redenção. Quando voltar a primavera já voltou, com votos de saúde, de alegria e de muita paz. Um beijo. Muito obrigada, Rafa, muito obrigada pela sua participação. Eu estou aqui transbordando de alegria, de afeto, de amorosidade, de gratidão acima de tudo. Muito obrigada a todos os corações que estiveram aqui conosco nesses meses, todas as segundas-feiras, estudando junto, comentando, incentivando. Minha gratidão eterna a todos vocês. Para quem está chegando hoje, porque o bom é que sempre tem gente chegando, nós estamos hoje finalizando esse livro, Quando Voltar a Primavera, mas tem todos os outros estudos, são 22 capítulos, fica tudo registrado no canal da Rede Amigo Espírita, dá para acompanhar, para assistir quando quiser, e na próxima segunda-feira nós começaremos, no mesmo horário, 19 horas, o estudo do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, pela mediunidade de Chico Xavier. E já tem muita gente aqui, Rafa, pedindo para você voltar. Não se preocupem. Vou marcar com o Rafa para ele voltar aqui e vamos estudar juntos um capítulo do livro Jesus no Lar. Muito obrigada a todos. Até a próxima segunda. E os meus votos de paz e de bem
a todos os corações. Boa noite a todos. Boa noite.